Você gostaria de usar estampas, mas às vezes tem um pouco de dificuldade, não sabe muito bem como usar, qual escolher, o que tem a ver com você, com a sua personalidade, com o seu estilo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do canal. Para você que não me conhece, eu sou Raquel Rodrigues, consultora de imagem e estilo, coach, PhD em design e criadora do Empodere Sua Imagem. E o meu objetivo, é claro, é ajudar você a empoderar a sua imagem, aumentar ainda mais a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então vamos lá e vamos começar a falar hoje sobre as principais estampas. Vamos falar sobre alguns tipos de estampas, quais são as cores que tem nelas e as mensagens que elas passam. Será que a mensagem daquela estampa que você escolheu passa elegância, sofisticação, requinte? Ou passa sensualidade, provocação? Ou será que é romântica, meiga? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e ajudar você a identificar as melhores estampas do seu estilo. E a gente vai falar tudo isso relacionando com os 7 estilos universais, que são os principais estilos que existem. E a gente vai fazer uma divisão assim bem didática, que é para ajudar você a entender, mas não significa que você tenha que colocar dentro de uma caixinha e essa estampa seja usada apenas por aquele estilo ou daquele jeito, mas já vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o estilo elegante. Sabe, muitas mulheres querem se tornar um pouco mais elegantes. Passar aquela imagem, sabe, de luxo, sofisticação, finesse, riqueza, requinte, bom gosto. Exatamente. Então, alguns estilos de estampas que são utilizados por esse estilo são essas que estão aí na imagem que vocês podem ver. A primeira delas é o tweed. O que é o tweed? O tweed é um tipo de tecido que é uma trama, né, toda entrelaçada, com um tecido que é mais ou menos feito de lã. E aí dá esse efeito. Ele é muito utilizado no estilo elegante. Um tecido mais nobre, mais requintado, mais pesado. Outro que é muito utilizado é o jacquard. É um tipo de estampa que é toda entrelaçada, feito com tecelagem, é muito bonito e parece uma imagem, sabe, bem luxuoso. Outra coisa que se usa bastante no estilo elegante são as estampas pied de poule. Exatamente, está escrito aí pied de poule, mas na verdade é pied de poule. É uma estampa que, na verdade, se a gente traduzir do francês, significa pé de galinha, porque parece que são as pegadas de umas galinhas. E ela ficou eternizada na moda a partir do momento em que Coco Chanel começou a utilizar, e aí aumentou ainda mais essa coisa da mulher refinada. E são essas as imagens que passam essas estampas. É de luxo, de requinte, de bom gosto, de refinamento. Ainda tem mais outra, a estampa oriental, vinda lá do Japão, do Oriente, da China, essas coisas utilizando tecidos mais de seda, mais nobres. E aí com essas ilustrações, essas padronagens, também é muito bacana para esse universo. Agora a gente também tem que ter cuidado e não utilizar assim num excesso, principalmente em ambientes informais. Por quê? Pode passar uma mensagem, na verdade, que você é um pouco inacessível, um pouco distante, aquela pessoa que você tem dificuldade de entrar em contato, de falar, pode parecer um pouco snob, um pouco prepotente, um pouco arrogante, né? Aquela pessoa um pouco metida. Então, ter um pouco de cuidado e balanço na hora de utilizar essas estampas e o lugar onde você vai escolher. E vamos ver imagens na prática. Claro, não adianta aprender a teoria sem entender a prática. Olha lá, várias mulheres utilizando tweed, pied de poule, oriental, jacquard. Agora, fala sério. A imagem que passa não é de elegância, sofisticação, requinte. Então é mais ou menos isso. Se você quer apostar nesse estilo, já sabe mais ou menos alguns estilos de estampas e alguns tipos de tecidos que você pode aos poucos ir apostando. E perceba uma coisa, né? Muito comum o padrão de cores. O padrão de cores, geralmente, no estilo elegante, é mais sóbrio. As pessoas não utilizam cores muito vibrantes, berrantes, intensas, acesas. Não, são cores mais opacas, mais suaves, mais pastéis e mais sóbrias. Ou vai para as cores mais neutras, né? O branco, o white, o preto, o azul marinho, o vinho, o bordeaux, tudo mais fechado, né? Ou vai para umas cores mais pastéis, mais suaves, mas tudo isso com esse tom de elegância e de requinte. E olha só, ainda utilizando esses outros tecidos nobres que a gente tinha comentado, tem muita coisa do dourado. Mas não é um dourado amarelo ouro, daquele que grita, que vem chegando. É um amarelo mais opaco, mais suave, como se fosse um ouro envelhecido. É um tom mais de ouro envelhecido, de rose gold, é uma coisa mais suave. Isso passa mais elegância e sofisticação.
Agora vamos para outro estilo, e esse estilo eu adoro. Isso porque é um dos meus estilos, não significa que seja o seu. Mas olha só, as padronagens, elas são extremamente diferentes. Elas passam essa coisa desse ar de modernidade. É tudo utilizando muita coisa geométrica, linhas, formas, coisas mais exageradas e mais dramáticas. E é exatamente isso que a gente vê muito. São estampas geométricas, utilizando várias formas, pode ser quadrado, retângulo, losango, um monte de coisa dessa, principalmente com alto contraste. A gente ainda tem muitas estampas abstratas, formas mais diferentes, fazendo várias misturas. Nós temos muito linhas diagonais, que é passando essa coisa da modernidade, sabe? Da independência, da inovação. E também tem algumas estampas que a gente chama de op art. E essas estampas nada mais são do que algumas ilusões de óticas que você consegue utilizar ali no tecido, nas padronagens, nas estampas, para causar essa coisa de moderno, de diferente, para chamar atenção. E esses tipos de estampas, o que eles passam? Passam um ar de mulher independente, aquela mulher moderna, aquela mulher inovadora, aquela mulher determinada, forte, que tem atitude. Só que, muito cuidado também. Se eu coloco isso demais, pode ser que passe um pouco de sobriedade, um pouco de distanciamento e também de intimidação. Você pode olhar para aquela pessoa e dizer: nossa, essa pessoa é tão forte, tem tanta atitude, eu me sinto um pouco intimidada por ela. Então, só para poder ter esse cuidado. E olha só, vamos ver algumas imagens também de mulheres utilizando aí estampas do tecido do estilo dramático. E aí, estilo geométrico, estilo abstrato, né, linhas na diagonal, o op art. E perceba, muitas vezes não tem tantas cores. No estilo dramático, as mulheres adoram utilizar muito preto, branco e cinza, altos contrastes. Mas também tem cores, e quando utiliza são poucas cores na composição e geralmente cores mais fortes. Então é um verde forte, é um azul forte, é um vermelho. Olha só algumas ilustrações aí que a gente consegue ver com essas estampas. Por exemplo, a terceira aí não é bem uma estampa, é um recorte geométrico que faz essa mistura. Mas se você pode pensar a mesma coisa como se fosse uma estampa. Tudo isso que utiliza muito contraste, muitas formas, linhas diagonais, muita geometria, normalmente é isso que passa o estilo dramático. Mulher forte, independente, segura, determinada, com muita atitude, inovadora e que não tem medo de nada. Vamos agora para o estilo básico. Muitas mulheres têm esse estilo, inclusive eu mesma. É meu segundo estilo de composição. É um estilo que, na verdade, ele normalmente não gosta muito de utilizar estampas. Ele prefere padronagens mais simples possíveis, porque o próprio nome já diz, é um estilo natural, é um estilo básico, muitas vezes ainda é um estilo esportivo. E a gente tem, por exemplo, listra, e olha só o que eu estou usando hoje, listra, vários tipos de listra, listra dupla, listra simples, grossa, fina, você pode brincar bastante com as listras, e muita padronagem de xadrez. Tem um tipo de xadrez que a gente chama vichy, que é esse que você está vendo aí na imagem, e ele parece aquela toalha de piquenique, mas na verdade entra e volta, sempre está na moda, e dá para fazer muitas combinações super legais, eu vou mostrar algumas dicas para vocês. Também tem um xadrez que a gente chama de tartan, que é esse que parece um pouco desse universo escocês. E as mensagens que essas estampas passam normalmente são de simplicidade, naturalidade, uma pessoa mais básica, que é prática, objetiva, gosta de conforto, não gosta de muita complicação no dia a dia, é uma pessoa mais minimalista, mais simples, sabe? Então também é super interessante. Não existe o melhor ou o pior estilo, existem estilos diferentes e cada um tem o seu. Não precisa ser necessariamente um só, mas nós somos uma composição de estilos e já já a gente vai falar sobre isso. Um pouquinho de cuidado também quando for utilizar esse tipo de padronagem. Por quê? Se você usa em vários ambientes e só utiliza isso e não faz umas composições legais, um blazer ou alguma outra coisa, alguma peça que deixe um look mais interessante, pode passar um ar um pouco de sem graça, um pouco de casualidade demais, sabe? Muito informal, ou até um pouco de desleixo. Então dá para fazer sim, utilizando estilo básico, vários looks para várias ocasiões diferentes. Então é importante a gente ver como fazer isso. Por exemplo, olha aí o estilo básico. A gente vê muito uso das listras, né? Listras na vertical, horizontal, vários tipos de listra.
A gente vê muito xadrez e olha aí o vestir aparecendo. Dá para utilizar em vestidinhos e macaquitos. Quando você quiser um look mais formal, você pode utilizar uma calça jeans ou uma calça mais escura, colocar um blazer por cima. Ou então um shortinho jeans e uma camiseta xadrez, um tênis e tá tudo certo. É um estilo super interessante, estilo básico. E observe, as cores. Geralmente o estilo básico também não gosta tanto de utilizar cores. Você observa muito que é comum no estilo básico as mulheres tenham um guarda-roupa mais monocromático, preto e branco, com poucas utilizações de cores. Não é necessariamente a regra, mas é comum. E o que a gente observa mais é, por exemplo, um tom de verde militar, ou um azul marinho, um vermelho, caramelo, tons de marrons, entre outras cores. Então, você pode, sim, trazer pelo menos uma cor nos looks, ou fazer essas misturas, pegando uma padronagem, pegando uma estampa e utilizando uma cor para fazer uma brincadeira melhor e aí dar um pouco mais de alegria e tirar esse ar de muito sem graça, de monotonia que às vezes o estilo básico pode passar, dependendo da composição do look que você monta. E agora vamos para o estilo criativo. O estilo criativo, esse sim, adora utilizar cores nas estampas. E na verdade, não é uma cor, não, nem duas, nem três, às vezes várias cores. Ele adora utilizar essas estampas, por exemplo, artísticas que vêm do universo das obras de arte, do universo da arquitetura, de várias coisas, sabe? Influências do mundo artístico de uma forma em geral. Adora estampas étnicas, estampas que têm padronagens diferentes, estampas tropicais, estampas figurativas, desenhos de elementos, pode ser qualquer coisa que você imaginar. Então, o que esse estilo passa, geralmente, esse tipo de estampa? Passa a imagem de uma mulher criativa, de uma mulher comunicativa, que é alto astral, otimista, que é sempre alegre, que gosta de falar com os outros, que gosta de diversão, gosta de alegria, de comunicação, dinamismo e por aí vai. Agora, também um pouco de cuidado quando a gente utiliza estampas demais em ambientes que não são necessariamente inapropriados, por exemplo, para uma reunião de trabalho importante ou para algum lugar específico, a gente pode ter um pouco mais de cuidado e utilizar as estampas de uma forma mais comedida ou fazendo misturas com cores mais sóbrias. Isso porque o cuidado é que muitas vezes pode passar um excesso de informalidade, um pouco de exagero e passar baixa credibilidade. Então, você pode usar como você quiser. O importante é você saber a mensagem que você passa, o ambiente que você vai circular e como utilizar tudo isso de uma maneira que passe as mensagens que você quer e, é claro, alinhado com o seu estilo, com a sua personalidade. E olha só que interessante, como o estilo criativo passa essas imagens coloridas, explosivas, cheio de cores, de elementos, realmente passa essa imagem dessa mulher mais alegre, mais engraçada, mais divertida. E olha as cores, é uma profusão de cores. O estilo criativo adora brincar e fazer várias misturas. E é super interessante, você pode observar aí dos mais diversos tipos de padronagem. Agora vamos falar do estilo romântico. O estilo romântico, ele passa uma imagem de uma mulher mais suave, uma mulher mais meiga, mais doce, mais feminina, sabe? Passa mais carinho, mais doçura, mais afeto. E as estampas, elas são mais suaves, de uma forma em geral. Nesse universo se utiliza muito poá, principalmente com as cores mais pastéis, as bolinhas menores, né? Os desenhos das bolinhas menorzinhas. Se utiliza muito floral, que é muito comum nesse universo, né? Rosas, flores de vários tipos, blossom, que nada mais é do que a flor de cerejeira, e ainda uma estampa que a gente chama de toile de juillet. Não precisa decorar esses nomes, é só ver a referência, isso é importante. Isso aí vem do universo francês, é um tipo de desenhos e padronagens que tem várias coisas figurativas. Agora, o que a gente tem que ter cuidado com o estilo romântico é o seguinte: se abusar demais desses elementos, você pode passar um pouco de imaturidade, um pouco de infantilidade, passar um ar de muita inocência, de muito menina. Então, digamos que você quer um cargo mais alto numa empresa, ou que você está indo para uma reunião, ou que você precisa passar um pouco mais de força, mais de credibilidade, dá para quebrar utilizando algumas misturas e algumas brincadeiras, ou utilizando cores mais sóbrias, utilizando essas estampas. E olha só que legal. Às vezes a pessoa pensa que o estilo romântico só utiliza branco e rosa.
E na verdade não é. Você utiliza vários tons de cores pastéis, pode ser tons mais amareladinhos, tons de verde água, azul bebê, rosé, e várias outras cores, mas principalmente cores mais suaves, mais clarinhas. E olha só que interessante, aí com o poá, com o Toile de Juiz, com a floral, com a blossom. E aí, ó, a gente já está vendo. Dá para brincar um pouco com cores e até dá para utilizar, por exemplo, uma cor um pouco mais forte em cima, com uma estampa embaixo, então dá para colocar uma roupa toda estampada, dá para fazer muitas combinações e looks legais com estilo romântico. Se esse é o seu, então abuse e se joga aí nos tecidos e nas estampas florais, no blossom e muitas cores aí mais pastel para poder passar essa imagem de mais textura, de mais romantismo e mais feminilidade. Agora, se na verdade o seu estilo é o estilo sexy, então agora chegou a hora da gente falar sobre ele. É um estilo que passa sensualidade, uma mulher provocativa, uma mulher que passa muita autoconfiança, uma mulher forte, é uma mulher que passa poder e passa muito glamour, né? Porque gosta muito dessa coisa glamurosa, principalmente com maquiagem, joias, etc. Então a gente vê muito comum no estilo sexy as estampas de animal print. Não só animal print, tem outras também. A gente vai mostrar alguns exemplos com estampas tropicais. Mas as estampas de animal print são as estampas de bicho. E aí você vai encontrar estampa de tigresa, estampa de onça, estampa de cobra, estampa de zebra. E tudo isso vai passar essa imagem de uma mulher mais forte, mais sexy, mais provocativa, mais poderosa. E agora, eu tenho que ter cuidado com a quantidade de estampas que se coloca no look, certo? E também no uso de decotes e de outras coisas, porque pode passar um pouco a imagem de exagero, sabe? Ficar over, pode ficar um pouco prega ou cafona. Isso vai depender, claro, do seu estilo, como é que você utiliza, como você faz as composições, mas só para ter um pouquinho de cuidado. E também para não passar vulgaridade. Hoje sim, o estilo sexy pode e deve abusar muito das estampas, dos elementos, dos decotes, das fendas, mas dá para ser sexy sem ser vulgar. E olha aí vários exemplos de mulheres empoderadas com estilo sexy. Estampa de onça, estampa de tigresa, de cobra, de zebra. E a gente vê claramente que tem muitas cores que o estilo sexy utiliza. Normalmente são preto, branco, às vezes utiliza o vermelho, porque o vermelho é uma cor muito forte, muito provocativa, principalmente no batom, nos lábios, né, no vestido. E aí tem algumas cores, né, que a gente consegue ver, são cores mais neutras, tem muitos tons de caramelo, de cinza, com as estampas de cobra, mas também tem um estilo de mulher que é o estilo sexy tropical. Sabe bem aquela morena tropicana, aquela coisa do sexy brasileiro? Pronto, então utiliza muito estampas tropicais, e nessas estampas tropicais, ou estampas até mesmo floral, que é o último caso que a gente está vendo aí, as cores elas são mais fortes, e elas não são tão vivas, mas elas puxa um pouco mais para o vermelho, para o verde, para o azul, para o amarelo, e aí você consegue fazer essas brincadeiras com o estilo sexy. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre o estilo clássico. Na verdade, o estilo clássico é aquele estilo que busca mais o tradicional, mais conforme. Prefere aquela coisa mais formal, da tradição, passa credibilidade, passa muita credibilidade, mas também passa autoridade, uma pessoa organizada, uma pessoa mais metódica, uma pessoa clássica, que gosta do tradicional, que gosta do básico, simples, mas de uma forma mais tradicional. E a gente observa que o estilo clássico, a verdade é que não gosta nem tanto de cores, nem tanto de estampas chamativas ou muito figurativas. A gente vê mais, por exemplo, um espinha de peixe, que é esse tipo de tecido que vocês conseguem ver aí, o príncipe de Gales, que é um tipo de padronagem em xadrez, que é muito comum a gente ver no estilo clássico, por exemplo, num terninho ou numa calça para usar com uma camisa ou uma blusa. A gente vê, por exemplo, em várias outras padronagens. A listra dupla, ainda a risca de giz. A risca de giz é super comum também nesse estilo clássico. E aí você pode e deve usar bastante desse tipo de estampa. E vai passar todas essas mensagens. Agora a gente só tem que ter um pouco de cuidado, principalmente se eu não coloco cor nenhuma, que pode passar um pouco de ser uma pessoa muito conservadora, ser tradicional demais. Às vezes ser séria de uma forma excessiva, ou passar um pouco de rigidez, só com pouca flexibilidade. Então dá sim para ter um estilo clássico e tradicional, utilizando alguns elementos ou até algumas cores para quebrar um pouco isso. Porque a gente observa muito, né, nesse estilo
que normalmente as cores são preto, cinza, branco e azul marinho. Mas olha só, até a primeira aí está utilizando o amarelo, não deixa de ser um estilo mais tradicional, mas utiliza uma cor para dar um pouco mais de alegria, de jovialidade. Então é muito comum risca de giz, o príncipe de Gales e ainda o estilo navy, que são essas listras, mas na verdade com azul marinho. Também dá para utilizar tanto o estilo básico, o estilo clássico, eles se confundem um pouco às vezes. E olha só, também tem o vermelho, que é muito comum, você pode utilizar um verde musgo, um azul marinho e trazer outras cores que são mais sóbrias para esse universo, para poder fazer as misturas com as estampas que vocês gostam, tá bom? A gente falou rapidamente, né, de todos esses estilos, mas a verdade é que a gente não é bem uma caixinha compartimentada. Ou eu sou clássico, ou eu sou romântico, ou eu sou sexy. Nós somos, na verdade, uma composição de estilos, uma mistura. As pessoas podem ser 1, 2, 3 estilos, ou ainda elas podem ser mais aprofundadas em um estilo específico. Por exemplo, dentro do dramático, uma pessoa pode ser gótica, ou dentro, por exemplo, do natural, uma pessoa pode ter um estilo hippie, ou até ainda um estilo hip chic. Ainda existe um estilo boho, geek, gypsy e muitos outros. Mas aqui foi só para poder dar aquela introduzir, entender os estilos, entender as estampas, entender que mensagem elas passam e como você vai poder, a partir de agora, escolher as estampas que têm mais a ver com você, com sua personalidade, com seu estilo e com as suas cores, que passam as mensagens certas. E olha só, é claro que a gente não podia deixar de ter um quiz aqui. Vejam só, a primeira mensagem, a segunda e a terceira, aí vocês não estão conseguindo observar que tem uma mistura de estilos. E eu queria que você desse um pause agora, um pause mesmo, tá? Não adianta me enganar. Dá um pause aí e tenta imaginar que mistura de estilos e que mensagens cada uma dessas mulheres está passando através dessas cores, através dessas estampas. Dá um pause. E aí? Deu? Conseguiu imaginar? Conseguiu pensar o que cada uma delas passa? E olha só, vamos falar aqui para vocês. A primeira, ela passa uma imagem de uma mulher o quê? Sexy, exatamente, uma mulher poderosa, glamurosa, uma mulher forte, principalmente pela utilização aí da estampa de onça que a gente viu no estilo sexy. Mas ela também passa uma imagem de uma mulher moderna, uma mulher moderna, olha só a bolsa que ela está utilizando, estampas geométricas, o vermelho, até os recortes que ela está utilizando aí nesse casaco, são recortes de linhas diagonal, uma cor vermelha, uma cor forte, um batom forte. Então ela está brincando muito aí com o estilo sexy e o estilo moderno. E claro, tem uma pintada assim de elegância, tem uma pitada de elegância, de requinte aí nesse estilo. E a segunda, o que ela está passando? Ela está passando um pouco de casualidade, estilo básico. Olha, o poá, azul marinho, branco, poucas cores, um estilo mais simples e ainda mais tradicional. Um blazerzinho mais cortado, cinto, as coisas no lugar. Então, ela é uma mistura do estilo básico com o estilo tradicional. Um pouco da pitada também do elegante. E a terceira, olha que interessante. Quem disse que o estilo romântico só passa a imagem de menina, de doce? Olha que interessante. Ela é uma mistura do estilo romântico com o estilo criativo. O estilo criativo que utiliza cores vibrantes, utiliza mistura de estampas com cores mais fortes. Então, ela está passando uma imagem ao mesmo tempo de menina, mas ao mesmo tempo de uma pessoa criativa, de uma pessoa dinâmica, uma pessoa alegre. E a primeira forte, mais intimidadora, mais poderosa. E a segunda mais básica, mais conservadora, mais tradicional. Então, você pode misturar, a partir de agora, as estampas do jeito que você achar mais conveniente para você, com essas informações que você já aprendeu, e aproveitar para montar looks muito interessantes, muito criativos, e compartilha comigo o que você achou. Se você acertou, se você não acertou aí o nosso quiz, se você tem alguma dúvida, comenta aqui, quem sabe eu posso te ajudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de clicar em se inscrever e, claro, ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas e das informações que a gente vai passar aqui sobre imagem, beleza, estilo e empoderamento feminino. Curte, tá certo? Se você gostou. Se não gostou, dá o dislike também, mas é importante para o YouTube saber se esse vídeo está sendo útil para você. Compartilha com suas amigas e não deixe de seguir a gente nas mídias sociais. Nosso Instagram é @empodere sua imagem. Um beijo para você e até a próxima aula.